Ora, vou multiplicar, dividir, adicionar e subtrair 5 e 3 quartos. Vou começar pela multiplicação. 5 e 3 quartos. Para resolver isto de forma rápida, comece por transformar o 5 numa fração. O 5, como é um número inteiro, é só escrever o número 5 e um 1 em baixo. E depois passo o resto tal e qual, vezes 3 quartos. A multiplicação é muito fácil, é tudo a direito, é rematar diretamente. 5 vezes 3, 15. 1 vezes 4, 4. O de cima vezes o de cima vai para cima, o de baixo vezes o de baixo vai para baixo. Se for a dividir, transformo o 5 numa fração, 5 sobre 1, a dividir por 3 quartos. Para resolver muito rapidamente, isto agora sem grandes explicações, que isto tem que ser transformado por este número a multiplicar pelo inverso do segundo, sem grandes explicações, podemos resolver isto muito rapidamente fazendo o de cima vezes o de baixo vai para cima, o de baixo vezes o de cima vai para baixo. É o ping-pong. A bola vai andar de um lado para o outro. 5, a bola vai para este lado e depois a seguir vai novamente para este lado. Cima, baixo, cima. Começa em cima, termina em cima, mas primeiro vai abaixo. 5 vezes 4, 20. E agora, baixo, cima, baixo. Começa em baixo, termina em baixo, mas primeiro vai acima. 1 vezes 3, 3. 20 terços. Agora, se eu quiser adicionar, aqui já dá um bocadinho mais de trabalho. 5 mais 3 quartos. Primeiro começo por transformar o 5 numa fração tal e qual como aconteceu há bocadinho. Mais 3 quartos. Só que agora eu não posso fazer 5 mais 3, 8, 1 mais 4, 5. Nada disso. Eu só posso adicionar ou subtrair frações se elas estiverem com o mesmo denominador. Isto é, se falarem a mesma língua. O 5 fala a língua do 1. O 3 quartos fala a língua dos quartos. Não falam a mesma língua, não se entendem. E como não se entendem, eu vou ter que pô-los com o mesmo denominador. Que denominador? Vou pô-los a falar a mesma língua. Ora, se eu pensar que, se eu for somando 1 mais 1 dá 2, mais 1 dá 3, mais 1 dá 4, eu somando o 1 vai dar 4. Então eu posso transformar o 1 em 4, portanto, o 1 e o 4 podem falar ambos a língua do 4, é o mínimo múltiplo comum do 1 e do 4. Portanto, eu posso pôr o 1 a falar a língua do 4 multiplicando por 4, e este fica aqui na mesma. Então o que é que eu faço a seguir? Se eu mudei a língua, 4 vezes 1 dá 4, eu mudei a língua do 1 multiplicando por 4, eu também tenho que mudar a cabeça, eu também tenho que mudar o numerador. 4 vezes 5, 20. Mudei a língua, o 5 sobre 1, que é o mesmo que 5, falando a língua dos quartos, diz 20 quartos. Se eu multiplicar o denominador, que era 1, por 4, dá 4. Se eu multiplicar o numerador, que era 5, por 4, dá 20. Portanto, 5 sobre 1 é o mesmo que 20 quartos. É o mesmo número, mas a falar a língua dos quartos. O 3 quartos já falava a língua dos quartos, por isso continua. Agora que já temos duas frações a falar a mesma língua, mantemos a mesma língua e somamos os de cima. Ou somamos, fazemos a conta normal de mais com os numeradores. 20 mais 3, 23. Se for uma subtração, é exatamente a mesma coisa, só que agora vamos subtrair. Ora, o 5 é igual a 5 sobre 1, o 3 quartos é 3 quartos. Já sabemos que o 5 sobre 1 e o 3 quartos podem falar a mesma língua, ficar com o mesmo denominador, se ficarem ambos com o 4 em baixo, em denominador. O 3 quartos fica na mesma, a conta de menos continua na mesma, claro. E se eu mudei o 1 para 4 multiplicando por 4, 4 vezes 5, 20. Reparem que é exatamente o mesmo número que deu há bocadinho. Pôs tudo no mesmo denominador. Agora é só fazer a conta com os de cima, com os numeradores. 20 menos 3, 17. A língua, o denominador, não muda, eles continuam a falar. Eles estão a falar a língua dos quartos e vão continuar a falar a língua dos quartos no resultado. 20 menos 3, 17. É só isto.